Oi, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão acessar esse vídeo. A intenção de fazer esse vídeo é resolver a lista avaliativa para que vocês consigam resolver bem a prova, né, que vai ser baseada nessa lista. Eu sou a professora Anne Borges e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? A primeira questão, nada mais nada menos, é relembrar propriedade de potenciação. Então, eu vou voltar aqui que eu já dei uma arriscada para adiantar o nosso processo. Eu já mostrei aqui que a primeira é errada, a terceira é errada e a quinta é errada. E a sexta também. Esqueci de colocar o X aqui na sexta. Na sexta opção, né? Sexta alternativa. E por que a sexta alternativa também é errada? Eu vou mostrar o motivo por que elas são erradas, tá? A primeira está dizendo assim, que x ao cubo elevado à quarta potência é igual a x à sétima. Não é, porque a propriedade de potenciação, quando é potência de potência, né? Quando você tem uma potenciação, depois está elevado novamente, é repetir a base e multiplicar os expoentes. Aqui não foi multiplicado, né? Aqui foi somado, então está errado. Logo, a alternativa correta vai ser a 2, né? Vai ser uma sentença verdadeira. Porque se você repetir a base, que é x, né? E multiplicar os expoentes, 3 vezes 4, 12, bateu. O de baixo também não vai ser verdadeiro, porque 3 vezes 4 é 12, não 81. Isso aqui já muda a propriedade. Qual é a propriedade que está utilizando aqui? É a propriedade de multiplicação de bases iguais. Quando não tem nenhum ponto, nada entre x ao cubo e x à quarta, por exemplo, poderia ter um ponto aqui, mas não tem. Quer dizer que é multiplicação. E quando é multiplicação de bases iguais, você repete a base e vai somar os expoentes. Então, x ao cubo vezes x à quarta é a mesma coisa que x elevado à sétima, porque 3 mais 4 é 7. Logo, a quinta está errada. Na sexta opção aqui, está dizendo, para A e B, C, números reais, se A vezes B é igual a A vezes C, então B é igual a C. Não necessariamente. E uma forma de você provar isso é chamando o A de zero. Ó. Se meu A for igual a zero, não importa o valor do meu B e o valor do meu C. A sentença vai ser verdadeira. Todavia, o B não é igual a C, né? Eu sei que A vezes B e A vezes C vai ser os dois iguais. Porém, B não é igual a C, ó. Se eu chamar o A de 0, chamar o B de 10, nesse primeiro caso aqui. Chamar o C de 8, por exemplo. Veja que se você colocar 0 vezes o 10, né, que é o B, vai ser igual a 0 vezes 8. Ou seja, a sentença é verdade, a igualdade é verdadeira. Todavia, B é igual a C? Não necessariamente. O meu B foi igual a 10 e o meu C foi igual a 8. Logo, isso é falso. Considerando, então, que as sentenças verdadeiras são a 2 e a 4, que seria a letra E. A questão 2, ela fala uma questão bem simples relacionada à mitose. Confunde um pouco, mas é uma questão bem tranquila que remete à ideia de potenciação. Ó, a mitose é um processo de divisão celular no qual, a partir de uma célula formada, originam-se duas células com a mesma composição genética. Este processo de divisão celular é comum a todos os seres vivos, dos animais e plantas multicelulares até os organismos unicelulares, nos quais muitas vezes este é o principal ou até mesmo o único processo de reprodução. Considere que cada processo de mitose dure 1 hora, então cada processo de mitose vai durar 1 hora. Se um grupo de uma única célula se torna um grupo de X células em 100 horas, então é como se fosse assim, ó. Começa com uma única célula, isso aqui é a quantidade de células, e termina no total de X células, que é o que confunde às vezes um pouco o aluno. Falou que começou em 1 e terminou em X, ele não estabeleceu a quantidade que vai terminar. Mas tudo isso aconteceu em 100 horas. Continuando, sendo que cada nova célula inicia a mitose imediatamente após o término do processo que a originou. Em quantas horas um grupo de duas células se tornará um grupo de X células nas mesmas condições descritas? E é importante relembrar que vai ser sempre duplicado, né? Passou 1 hora, essas células são duplicadas. Ó, onde é que está escrito isso aqui? A mitose é um processo de divisão celular, no qual, a partir de uma célula formada, originam-se duas células com a mesma composição genética. Então, o que aconteceu? Aqui começou com a primeira célula,
passou 1 hora, foi duplicada. Então, foi para 2 células. Depois, passou 1 hora, foi duplicada. E assim sucessivamente. Só que na questão, ele está pedindo o quê? Ele está falando assim: em quantas horas um grupo de 2 células se tornará um grupo de X células? Então, ele quer, a partir do momento que forem 2 células. Ele quer a partir daqui, ó. Né? Então, quantas horas vai ocorrer, né, essa duplicação para chegar em X células se começar por 2 células? Se começar por 2 células, ele vai, a quantidade de X células vai começar daqui, de horas, né, daqui até X. Se tudo isso, se começando da primeira célula até X células foi 100 horas, e sabendo que de uma célula para outra foram 1 hora, né, que passou, e eu quero saber o tempo que vai dessas duas células até X células, basta eu pegar 100 horas, que seria o total, se começasse com uma célula, menos essa 1 hora que passou de uma célula para outra, que daria quantos? 99 horas. É bem tranquila essa questão, que seria qual a alternativa? Seria a alternativa B, letra B. Bem aqui. Vamos agora para a questão número 3. São 15 questões, né? Tomara que o vídeo não fique muito longo. A terceira questão diz assim: sabendo que x igual a 20 elevado a 100 e y igual a 400 elevado a 50, pode-se afirmar que, aí tá lá, assinale a alternativa correta. X é igual a y, x é a metade de y, né? Tá todo esse lance aí. Então, vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente parar para analisar, né? Vou colocar aqui x igual a 20 elevado a 100, questão 3. X é igual a 20 elevado a 100, né? Uma potenciação, no qual o expoente ele é muito alto, mas não tem problema. E depois a gente tem que y é igual a 400 elevado a 50. Então, y é igual a 400 elevado a 50. Olha que interessante. Eu sei, meus amores, que 400, né, é a mesma coisa que 20 vezes o 20, é ou não é? Ó, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. 2 vezes, aqui é o maisinho, né? 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, né? Quando a gente soma isso aqui, vai dar 400. E o que é 20 vezes 20? É 20 ao quadrado. Então, esse 400, eu posso reescrever ele da seguinte forma. Vou repetir o y, né? Igual, quem é esse 400? É a mesma coisa que 20 ao quadrado, só que tudo isso vai ser elevado a 50, eu não posso esquecer desse 50 que está aqui como expoente. Logo, meu y é, isso aqui se transformou em uma propriedade de potência de potência. E o que eu faço numa propriedade de potência de potência? Eu vou repetir a base e multiplicar os expoentes. Quanto que é 2 vezes 50? É 100. Então, olha que bacana, eu acabei de descobrir que o meu x é igual a y, ó, deu a mesma coisa. Aqui ele só estava com um visual diferente. 400 elevado a 50 é a mesma coisa que 20 elevado a 100, ok? Então, a alternativa correta seria a letra A. Então, seria a letra A. Vamos agora para a questão 4. A questão 4 diz assim: leia o texto para resolver o problema. Pensando em comprar um imóvel, se você esperar pelo menos 20 anos, poderá mudar para uma vizinhança um tanto excêntrica, bastante rarefeita e aproximadamente 225 milhões de quilômetros de distância. A promessa de viver em Marte talvez demore algumas realidade, mas a partir do dia 13 deste mês, os futuros habitantes do planeta vermelho podem conhecer suas casas na série Marte, produzida pela National Geographic. Não sei falar isso direito. A produção mescla ficção com entrevistas reais e dará uma noção de como a vida será no ano de 2037, no planeta vizinho. Continuando, está dizendo assim: a distância de nosso planeta até Marte impressiona. Para realizar cálculos com distâncias dessa grandeza, recorre-se muitas vezes à sua escrita na forma de notação científica, o que é verdade.
Quanto maior o nosso número, né, uma forma elegante de mostrar esse número muito grande é por meio de notação científica. Nesse caso, a distância mencionada no texto deve ser descrita como... Então, a distância mencionada no texto foi de 225 milhões. Como a gente traduz 225 milhões, né? Cadê aqui, gente? Onde é que tá o meu... Espera aí um momento que saiu aqui. Não sei por quê. Um errinho básico. Um pane no sistema, mas já vai voltar. Aqui. 225 milhões. 225 milhões é a mesma coisa se você colocar 225 e quantos zeros? 6 zeros, né? Porque a gente tem aqui a unidade, dezena, centena. Depois, unidade, dezena e centena. Depois, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Depois, unidade de milhão, centena de milhão e dezena de milhão e centena de milhão, né? Então, isso aqui, ó, aqui no caso seria unidade de milhão. Então, 1 milhão é a mesma coisa de 1 e mais 6 zeros. Então, 225 milhões é a mesma coisa de você fazer isso aqui, ó. Para transformar isso em notação científica, o que a gente pensa? A vírgula desse 225 milhões, ele tá no final, ó, não tem lugar nenhum com vírgula, né? Então, quer dizer que a vírgula, meus amores, ela tá aqui, ó. Então, se ela tá aqui, eu vou deslocar essa vírgula para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parou aqui, ó, no 8. Por que eu parei aqui? Porque pela regra de notação científica, lembrando que a matemática ela é super elegante e super organizada. Então, pela regra de notação científica, nós temos aqui, ó, que é A vezes 10 elevado a N. Esse A se chama mantissa e o N é o meu expoente. Essa mantissa, esse A aqui, ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, tá? Ou seja, se é menor que 10, ele não pode nem ser 10. Então, ele tem que ser um número menor que 10. Então, o número que vai chegar aqui menor que 10 seria o 2,25, porque se fosse 22,5 passaria. Então, 2,25 vezes o 10, eu não desloquei a vírgula 8 casas para a esquerda, então aqui vai ser 2,25 elevado a 8, que seria qual alternativa? Seria a alternativa, deixa eu verificar aqui, a alternativa B é a letra B. Ó, 2,25 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Ok? Agora a questão 5. A questão 5 diz assim: qual é o valor simplificado da expressão abaixo? Vou jogar isso ali lá na mesa do meu quadro também, que é melhor de visualizar. Aqui, ó, essa questão 5. Qual o valor simplificado da expressão abaixo? Aqui tá 1, 2, 3, aí 1, 2, 3, tá 2 milhões vezes 0,000003 menos 4. A ideia mais interessante que eu acho aqui é transformar isso aqui em uma multiplicação feita por alguma potência de 10. Como assim potência de 10, prof? Isso aqui, ó, aqui tá, no caso aqui tá 2 milhões. 2 milhões eu posso reescrever da seguinte forma. Eu posso escrever como 2 vezes 1 milhão. É ou não é? Porque aqui é 2 milhões, ó. 1, 2, 3, 2 milhões. Então, eu posso fazer como 2 vezes 1 milhão. Vezes 0,1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, para não me perder, menos 4. Por que a prof fez assim? Porque toda vez que você faz uma multiplicação de 10 por 10, por 100, por 1000, por 10 mil e etc., toda vez que você multiplica, né, por uma potência de 10, a vírgula só desloca para a direita. Então, aqui, por exemplo, tem 1 milhão, eu posso pegar 1 milhão, porque está tudo multiplicando. Eu posso pegar 1 milhão vezes 0,000003. E o que acontece com isso?
essa vírgula vai deslocar para a direita quantas vezes? 6, porque o 1 milhão tem 6 zeros. Então, eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo que parou aqui? Parou depois do 3? Então, é como se ficasse 2 vezes 3 menos o 4. Pode colocar isso na calculadora que você vai verificar que dá certinho. O que é 2 vezes o 3? 6 menos 4, que vai dar igual a 2. A alternativa correta nesse caso, então, seria a letra D. Essa é a resposta da questão 5. Agora, vamos para a questão 6. A questão 6, o cálculo é um pouquinho maior. Só que também não é difícil, tá? Vou copiar aqui também. Então, aqui está falando o valor da expressão. Toda essa expressão quer saber o valor dessa expressão aqui. Então, vamos colocar aqui e vamos resolver essa expressão. Toda vez que a gente vai resolver a expressão que aparece parênteses, colchete, né? A gente tem uma regra de precedência. Como assim? Quem vai primeiro? Vai primeiro sempre quem está dentro do parênteses. Depois vai para multiplicação, depois vai para colchete. Existe uma regra de precedência, tá? Então, nesse caso aqui, quando a gente vai para o parênteses, a gente vê que ele já está menos 2/3, já está resolvido. Então, o próximo passo é resolver a multiplicação. Multiplicações entre frações é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2. 4 vezes 3 dá 12. Ó, então, aqui tá menos 2, 12avos. Aqui a gente faz o jogo de sinal. Menos com mais, que se não tem nada aqui na frente, amores, quer dizer que é positivo. Vai dar menos 5 sobre 6. E isso tudo elevado ao quadrado. Esse é o símbolo de divisão. Então, tá tudo isso dividido, ó, a gente coloca essa parte aqui de divisão, por 3 sobre 2 elevado a menos 1. Então, tá dividido tudo por 3, dividido por 2, tudo isso elevado a menos 1. Resolvendo aqui essa parte, tá vendo que os denominadores são diferentes? Ó, aqui é 12, aqui é 6. Tem que tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, como seria esse MMC? Você coloca o 12 e coloca o 6 aqui do lado. Começa sempre pelo menor número primo. O que são número primo, galera? Número primo é todo número que é dividido por 1 ou por ele mesmo para dar um número exato. Então, ó, o 2 ele só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo para dar um resultado exato. 3 a mesma coisa. O 5, o 7, o 11, o 13, o 17, 19, 23, 29, 31, 37, enfim, existem infinitos números primos. Eu costumo brincar com os meus alunos que é um número meio feio, né? Então, aqui a gente começa sempre pelo menor número primo quando for possível dividir. 12 dividido por 2, 6. 6 dividido por 2, 3. Depois dá por 2 novamente, porque 6 dividido por 2 dá 3. O 3 não tem o que fazer, então você só repete. E depois por 3, que dá 1 e dá 1. Quando você multiplica esses valores, vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Obviamente, o MMC seria 12. Por que eu falei obviamente? Porque se você analisar, o 12 ele pode ser divisível por 12 e o 12 pode ser divisível por 6. Na verdade, o que a gente faz aqui é uma estratégia, tá? É uma estratégia que a gente usa para fazer esse tipo de cálculo, para juntar duas frações no qual os denominadores são diferentes. Eu fiz uma vez uma oficina com os alunos para explicar por que isso acontece. Eu não vou conseguir fazer isso nessa aula, porque vai ficar muito longo, mas a gente precisa que a gente achar um número que seja divisível tanto pelo primeiro denominador quanto pelo outro. Aí, qual que é a tática que a gente faz aqui? É 12 dividido por 12, dá 1. O resultado multiplica pelo numerador, né? Aqui é o numerador e aqui é o denominador. Então, 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes o menos 2, menos 2. 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes menos 5, menos 10. Tudo isso elevado ao quadrado, dividido. Uma propriedade importante da potenciação, quando você vem aqui embaixo, ó, tá 3 sobre 2 elevado a menos 1. Tá vendo que o expoente está negativo? Para que o expoente fique positivo e você não assassine a matemática, o denominador ele tem que passar a ser o numerador
e o numerador tem que vir passar a ser o denominador. Você faz uma troca. Então, ficaria 2/3, e aí você pode tornar o expoente positivo, aí tá tudo certo, ok? Continuando, aqui é menos 2 menos 10. Eu devo 2 e devo 10. Quer dizer que eu devo 12 dividido por 12 e tudo isso está ao quadrado. E eu vou deixar aqui esperando o 2/3, porque 2/3 elevado a 1 é o próprio 2/3, certo? Aqui você faz a divisão. Primeiro faz o jogo de sinal. Menos com mais, menos. 12 dividido por 12, 1. Então, dá menos 1 ao quadrado, dividido por 2/3. O que é menos 1 ao quadrado? Lembrando que menos 1 ao quadrado, se o meu expoente ele for par, ó, o meu expoente é par, né? Porque os números pares são 0, 2, 4, 6, 8. Quando o expoente é par, não importa se a base é negativa, ela sempre vai resultar um resultado positivo. Se eu estou falando de menos 1 ao quadrado, a resposta vai ficar 1 positivo, porque menos 1 ao quadrado é a mesma coisa de fazer menos 1 vezes menos 1. Menos com menos, mais 1 vezes 1 é o próprio 1. Mas eu não preciso me preocupar com o jogo de sinal se o meu expoente for par. Tudo isso dividido por 2/3. Agora, uma outra regra de fazer cálculo de fração é: você repete a fração do numerador vezes o inverso da fração do denominador. Então, eu tenho 1 dividido por 1, né? Porque se 1 está dividido por nada, quer dizer que é 1 dividido por 1. Dividido por 2/3, que ficaria da seguinte forma. Ficaria 1 dividido por 1 vezes o inverso do denominador. Deixa eu apagar isso aqui que está me atrapalhando. Então, ficaria, ó, quem é o denominador aqui dessa fração? É o 3. Então, ele vai para cima e o 2 vem para baixo. 1 vezes 3, 3 dividido por 2. Logo, a resposta é 3/2. Qual seria a alternativa? Vamos ver se tem. Tem, seria a letra D. Muito bem. Essa aqui é a questão 6. Então, seria a letra D. Vamos agora para a questão 7. A questão 7 diz o seguinte, vamos lá, agora é uma parte mais de relembrar sobre frações, né? Aqui é uma mistura de matemática básica. Então, aqui eu tenho, depois de efetuar as operações cabíveis e simplificar a fração, obtém-se. Então, deixa eu dar aqui um Ctrl Shift S para pegar toda essa expressão e vou fazer o cálculo ali para vocês. Isso aqui é basicamente fatorar. Vocês vão ter que fatorar isso aqui. Como eu fiz já na imagem que eu mostrei para vocês, né? Na revisão que eu fiz, na resolução que eu fiz. Então, primeiro eu vou começar aqui com a raiz quadrada. Lembrando que se não tem nada aqui aparecendo, ó, quer dizer que o meu índice é 2, então é raiz quadrada. Eu pego o valor que está aqui dentro, 363, e vou fatorar, ok? 363, aí eu vou para a regra de divisibilidade. Eu sei que não pode ser divisível por 2, queridos, porque ele não é um número par. Será que ele pode ser divisível por 3? Para saber se o número é divisível por 3, você soma os algarismos. E se depois que você somar os algarismos der um resultado múltiplo de 3, ele é divisível por 3. Então, por exemplo, 3 mais 6 dá quanto? Dá 9. 9 mais 3 dá 12. 12 é um número divisível por 3? É. Então, logo, o número 363 também é divisível por 3. Então, aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3. Aqui dá para dividir por 3 de novo? Ó, aqui, 2 mais 1, 3, mais 1, 4. 4 é múltiplo de 3? Não. Então, o número 121, ele não é divisível por 3. Mas eu sei que 121, ele é divisível por 11. E 121, ó, dividido por 11, olha como vai ficar. 11 vezes 1 dá 11, sobrou 1, desce 1. 11 vezes 1 dá 11, ok? Então, aqui vai ser 11, e 11, gente, é um número primo, então ele só pode ser divisível por ele mesmo. Então, eu tenho aqui que 11 dividido por 11 dá 1. Como esse lado, lembrando que fatorar um número é você mostrar o número como ele realmente é, eu falo para os alunos. Porque 363, ó, esse cara aqui,
é a mesma coisa que 3 vezes 11 vezes 11. Aqui a gente só mostrou ele por dentro. Então, 3 vezes 11 vezes o 11 é a mesma coisa que 3 vezes 11 ao quadrado. Então, eu já posso reescrever isso aqui, ó, raiz quadrada de 363 como 3 vezes 11 ao quadrado. Olha que maravilha. E deixa aqui esperando. Mais raiz quadrada de 27. Ou seja, não sei se vocês estão percebendo, nenhuma raiz dessas são raízes exatas, tá bom? Raiz quadrada de 27. Eu vou pegar o 27 e vou fatorar o 27. 27 não dá para dividir por 2 porque ele não é par, mas dá por 3, que aqui vai dar 9. Dá por 3, que aqui é 3. E por 3, que aqui é 1. Logo, qual é a estratégia para você tirar da raiz? Se eu tenho uma raiz quadrada, qual que é a definição de radiciação? É você achar aquele valor que, elevado ao índice, volta ao seu que está lá dentro. Então, no caso aqui, a gente vai tentar agrupar de 2 em 2. Então, aqui a gente tem 3 vezes 3, que dá 3 ao quadrado, e esse 3 que está rodado aqui. Então, a gente reescreve assim, ó, 3 ao quadrado vezes o 3. Então, eu sei que aqui dentro dessa raiz, eu tenho 3 ao quadrado, que eu vou colocar com outra cor, vezes o 3. Estou destacando para mostrar o que eu posso tirar da raiz, tá? Aqui eu vou apagar, porque tá atrapalhando também. Qualquer coisa vocês voltam no vídeo. Aqui eu tenho 12, vou fatorar o número 12. Dá por 2? Agora dá, porque o 12 é um número par. Está acabando a bateria do meu notebook. Tenho 23 minutos. Vamos ver aqui. Qualquer coisa eu pego ali. Aqui vai dar 6 por 2, vai dar 3 por 3, vai dar 1. Logo ficaria, ó, 2 ao quadrado vezes o 3. Então, a gente faz aqui 2 ao quadrado vezes o... vezes o 3. Tudo isso dividido por raiz quadrada de 192. Então, aqui você vai pegar, vai fatorar agora o 192. Dá para dividir por 2? Dá, Profiane. Por quê? Porque aqui é um número par. Então, dá por 2. Eu sei que 2 vezes 8 é 18. 2 vezes 9, coloquei errado aqui. 2 vezes 9 é 18, sobrou 1, dá 12. 2 vezes 6, 12. 96 dá para dividir por 2 de novo. 2 vezes 4 é 8, sobrou 1 que dá 16. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 24. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 12. Dá para dividir por 2 de novo, que dá 6. Por 2 de novo, que dá 3. E por 3, que vai dar 1. Veja que incrível, que lindo. Com certeza, eu vou conseguir agrupar de 2 em 2 vários desses aqui, ó. Esse e esse. E me sobrou 3. Não sei se você está percebendo, tá sempre sobrando um 3, né? Então, aqui vai dar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes o 3. Então, vai ser dividido, deixa eu mudar aqui a cor, dividido por raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes o 3. Então, relembrando como faz isso aqui, como calcula isso na raça, só sai da raiz quadrada o número que tiver elevado ao quadrado. Então, se você analisar aqui, tem um 3 e tem um 11 ao quadrado. Quem vai sair da raiz? O 11, porque é o único que está elevado ao quadrado. E aqui permanece raiz quadrada de 3, ele tem que permanecer aqui dentro, porque ele não está ao quadrado. Nesse caso aqui, quem sai da raiz? Esse 3, porque ele está elevado ao quadrado. O outro permanece lá dentro. Nesse caso aqui, quem sai da raiz? O 2, porque ele está elevado ao quadrado. Aqui, bonitinho, deixar o 3 dentro da raiz. Nesse caso aqui, quem sai da raiz? Sai esse 2, sai esse 2 e sai esse 2. Esse 3 sai? Não, porque não está ao quadrado. Então, sai o 2 vezes 2 vezes 2 e aqui raiz de 3. Muito bem. Aqui em cima, nós temos 11 raiz de 3, mais 3 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Todos são raiz de 3. Logo, eu posso juntá-los. Então, 11 mais 3 dá 14. 14 mais 2 dá 16. 16 raiz de 3. Dividido. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Lembrando que o que sai aqui da raiz, ó, esse 2 que saiu, depois o 2,
a relação que eles têm fora é de multiplicação. Então, vai ficar 8 raiz de 3. Olha que lindo. Aqui está 16 raiz de 3 dividido por 8 raiz de 3. Cada um no seu quadrado na matemática. 16 dividido por 8, 2. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Logo, o resultado é 2. E qual que é a alternativa que nós temos? Né? Nós temos a letra D, ó. Se você analisar aqui, letra D, ó. Fechou? Então, aqui tá a letra D. Vou levantar, gente, para carregar meu notebook, porque ele vai desligar. Aí, não dá. Voltei. Vou colocar meu notebook para carregar aqui. Tá quase acabando. Vamos para a questão 8. O que está pedindo na questão 8? Vamos ver aqui. Questão 8 diz o seguinte: uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizados em algumas cidades brasileiras sobre o saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado. Então, só 36% é tratado. E o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto, sem nenhum tratamento, são lançados todos os dias nas águas. Então, a gente tem que 36%, deixa eu de novo salvar aqui. Eu tenho aqui, ó. Opa. 36% do esgoto é que é tratado, né? Se 36% é tratado, então 36%, deixa eu colocar aqui, é tratado. Logo, qual é a porcentagem referente àquilo que não é tratado? É o restante para completar 100%. 64% não é tratado. E o que está dizendo aqui no texto? Está dizendo no texto que o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. Então, esse 8 bilhões está relacionado a esse 64%. Vou colocar 8 bi aqui. Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros nos próximos meses. Então, ao invés de ser 8 bilhões agora de esgoto, de água não tratada, de esgoto não tratado, agora ele quer que seja 4. Se o volume do esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o percentual de esgoto tratado será de quantos? Então, como que a gente vai fazer isso agora, né? Se você analisar bem, a gente tem que já fazer uma regra de 3. A gente tem que 64% é para quantos bilhões? 8 bilhões, né? 64% está referindo àquela água não tratada, que vai para o esgoto, que é 8 bilhões que está no texto. Se você analisar, tá? Porque agora ele quer o quê? Que fique 4 bilhões de água não tratada, não 8 de água que vai para o esgoto, né? Se você dividir isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2, olha o que vai acontecer. 8 dividido por 2, 4 bilhões. Logo, o que é 64 dividido por 2? É 32%. Então, agora vai ser 32% referente à água que não é tratada. Logo, o percentual de esgoto que vai ser tratado vai ser o que falta para chegar 100%. Então, o total de esgoto
que agora vai ser tratado, vai ser 68%. Entendeu? Eu tentei fazer de uma forma mais rápida, porque no texto, vou ler de novo, porque eu não sei se ficou claro para vocês, ó. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizados em algumas cidades brasileiras sobre o saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% do esgoto gerado nessas cidades é tratado. Então, se 36% é tratado, 64% não é tratado do esgoto, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem nenhum tratamento são lançados todos os dias na água. Que loucura! Então, 8 bilhões, né, ele está nesse percentual de 64% que não é tratado, ok? Continuando, falou assim: uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução da quantidade de esgoto lançado nas águas, diariamente, sem tratamentos, para 4 bilhões. Então, ele quer que mude de 8 bilhões para 4 bilhões, que é sem tratamento, nos próximos dias. Se o volume de esgoto gerado permanece o mesmo e a meta dessa campanha é concretizar o percentual de esgoto tratado, então ele quer saber qual vai ser o percentual de esgoto tratado. Então, aqui, agora vai acontecer o seguinte: como aqui eu sei que 64% que não é tratado está relacionado a 8 bilhões de litros de esgoto, né? Se eu simplificar isso aqui, dividir por 2, dividido por 2, vai dar 32, aqui vai dar 4 bilhões, que é exatamente o que eles querem, que agora que não seja tratado, 4 bilhões. Então, se 4 bilhões está referente a 32% de não tratado, o que falta para ser tratado, o restante que falta para completar 100% é o que é para ser tratado, que está tratado. Então, é 68%, que seria a letra B. Ok? Vamos agora para a questão 9. A questão 9 diz o seguinte: num grupo constituído de K pessoas, das quais 14 jogam xadrez, 40 são homens, se 20% dos homens jogam xadrez e 80% das mulheres não jogam xadrez, então o valor de K é. Isso aqui é pura lógica, tá? Vou colocar isso aqui lá pra gente dar uma analisada. E a gente vai anotando aos poucos. Tá aqui, num grupo constituído de K pessoas, então tem um total de K pessoas. E o que está dizendo? Das quais 14 jogam xadrez, então dessas K pessoas, 14 jogam xadrez. Né? Ok. 40 são homens, tá? Então, dessas K pessoas, eu tenho 40 que são homens. Vou até mudar aqui. Deixa eu limpar aqui. Isso aqui 40 são homens. Aqui 40 são homens. Não faço a menor ideia de quantas mulheres que tem. E a gente sabe que no grupo de K pessoas aqui está considerando que vai ter homens e mulheres. Então, aqui não sei a quantidade de mulheres. Depois falaram que 14 jogam xadrez. 14 jogam xadrez. A gente deixa aqui anotadinho. Depois falou aqui, se 20% dos homens jogam xadrez, então 20% desses homens aqui jogam xadrez. Então, a gente faz 20, o que é 20%? É 20 sobre 100. O D na matemática é multiplicação. Então, 20% de homens é você escrever dessa forma. Então, você pode cortar esse zero com esse zero e esse zero com esse zero. O que sobrou? 2 vezes 4, que é 8. Então, eu sei que 8 homens jogam xadrez. Então, 8 homens jogam xadrez. Se 8 homens jogam xadrez e há um total de 14 pessoas que jogam xadrez, quantas mulheres jogam xadrez? 6 mulheres jogam xadrez. Até aí, beleza. A gente consegue deduzir isso. Então, se 20% dos homens jogam xadrez e 80% das mulheres não jogam xadrez, então o valor de K é... Então, a gente tem que 80% das mulheres jogam xadrez. Se 80% das mulheres jogam xadrez, a gente fala aqui, ó, 80%, opa, 80% jogam xadrez, né? E se
80% jogam xadrez, 20% não jogam. Então, como a gente pode verificar isso? Eu sei que 6 mulheres jogam xadrez, então esse 80% está relacionado a esses 6 milhões aqui. 6 mulheres, desculpa, falei errado. Eita. 6 mulheres. Então, o que vai acontecer? Eu posso colocar aqui 80% está relacionado a 6, né? 80%. Então, 20% está relacionado a quantos? Que aí a gente vai descobrir esse total de mulheres. E descobrindo esse total de mulheres, né? Ah, tá. Aqui tá falando 80% das mulheres não jogam xadrez. Quase que eu fiz errado. Se 80% das mulheres não jogam xadrez, então a gente vai ter que apagar aqui, tomar cuidado. 80% não joga. Então quer dizer que 20% jogam. Ele falou que 80%, gente, não jogam xadrez. Não jogam, li que jogam, desculpa. Então, se 80% não jogam, 20% jogam xadrez. Então, esse 20%, ele está relacionado a 6. Então, se eu tenho que 20% está relacionado a 6, eu posso colocar que 100% vai ser quantos, né? Que eu já descubro a quantidade total de mulheres. Então, ficaria 20x, que a gente multiplica cruzado. 6 vezes 100, que é 600. X é igual a 600 dividido por 20. Corta, corta. X é igual a 30. Logo, eu descobri que tem 30 mulheres. Se eu sei que tem 30 mulheres, qual é o total de K pessoas? O total de K pessoas é 70 pessoas. Que seria o quê? Qual é a alternativa? Seria a letra B. Então, seria a alternativa B. Vamos para a 10ª questão. Em um curso de enfermagem, há 30 alunos, dos quais 70% são mulheres. Quantos homens tem na sala? Então, a gente tem aqui uma sala que tem 30 alunos, certo? E 70% mulheres. Se 70% são mulheres, 30% são homens, né? E ele quer saber a quantidade de quê? Ele quer saber provavelmente a quantidade de homens, né? Quantos homens tem na sala? Então, a gente pode colocar assim, ó. 30% de, na matemática, a multiplicação de 30, você pode calcular, cortar esse zero com esse zero, esse zero com esse zero, 3 vezes 3, 9. Logo, a resposta seria letra C. Bem tranquilinho. Vamos agora para a questão 11. Falta pouco, faltam só mais 5 questões. Questão 11. Considere a função f de x igual a 3x mais 1. Agora a gente está indo para a função, né? Essa função, ela é função afim. O que a função afim faz? A função afim, ela é nesse estilo aqui, ó. F de x igual a x mais b, né? Então, aqui nessa questão está falando assim, qual é o coeficiente angular e o coeficiente linear? O coeficiente angular é sempre aquele número, o valor que está acompanhando o x. Então, é sempre o a. Então, o coeficiente angular é 3. E o coeficiente linear é sempre o b, que nesse caso é o 1, nessa questão aqui. Isso é a resposta. A função ela é crescente ou decrescente? A função afim ela é crescente quando o meu a é positivo. Então, ela é crescente. Aqui ele está falando para calcular o f de menos 3. Se você anotar aqui a função, ó, f de x igual a ax, no caso ali, desculpa, que está 3x mais 1, certo? Tá vendo que o menos 3 está exatamente no lugar do x? Então, todo lugar que tiver x, eu vou colocar menos 3. É igual a 3 vezes menos 3 mais 1.
Então, f de menos 3 é a mesma coisa aqui. Mais com menos? Menos. 3 vezes 3, 9, mais 1. Logo, f de menos 3 é igual, menos 9 mais 1, menos 8. Essa é a resposta da questão 11. Ok? Vamos agora para a questão 12. A questão 12 diz o seguinte: seja o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau, que é a mesma coisa de falar função afim, tá? Qual dos pontos a seguir pertence ao gráfico da função? Então, para você descobrir qual desses pontos, né, pertence ao gráfico da função, você precisa entender como que você acha a lei de formação de uma função afim. Então, por exemplo, deixa eu aumentar aqui. Lembrando que todo gráfico, né, ele é formado por infinitos pontos. E o gráfico de uma função afim ou função polinomial do primeiro grau é sempre uma reta. Se você analisar aqui, ó, que tem um ponto, ó, e esse ponto, ele é dado por 1, que é sempre primeiro o valor de x, e depois o 7, que é o valor do y. Esse outro ponto aqui, ó, quem é o valor do meu x? É menos 1 e o valor do meu y é 3, ok? Então, o que vai acontecer? Eu sei que a forma genérica de uma função polinomial do primeiro grau é f de x igual a x mais b. Então, eu vou substituir esse par ordenado nessa função. Lembrando que f de x igual a x mais b pode ser reescrito da seguinte forma: ou é y igual a x mais b, porque essa é a definição mais intuitiva da função, que diz que f de x é sempre igual a y. Então, substituindo os pares ordenados aqui, o que é par ordenado, prof? É sempre o ponto que está aqui, e todo ponto ele carrega um par ordenado, que primeiro o valor é sempre o x e depois é sempre o y. Gente, eu tenho que trocar a ponta a minha caneta da minha mesa digitalizadora, só um momento. Tá muito ruim, tá atrapalhando. Lembrando que a avaliação vai ser baseada nessas questões. Vai que dê certo agora. Ok, então eu vou substituir aqui nessa lei de formação. Então, no lugar, por exemplo, aqui do lugar do y, eu coloco 7, no lugar do x eu coloco 1. Então, aqui, ó, 7 igual a vezes. No lugar do x eu coloco 1 mais b. Logo, isso aqui é a mesma coisa de ser a mais b igual a 7. Meu Deus, como tá ficando torto. Depois, eu posso utilizar agora esse par ordenado. Lembrando que eu tenho que y é igual a ax mais b. No lugar do meu y, eu vou colocar o número 3. E no lugar do meu x, eu vou colocar o menos 1, ó, que é o par ordenado. E aqui mais b, que eu não sei ainda o valor. Quando a gente vai fazer esse cálculo, a gente sabe que mais a menos 1 vai dar menos a mais b. Organizando isso aqui, a gente tem que menos a mais b é igual a 3. E aí, o que acontece? Quando a gente tem duas incógnitas, né, duas letras que eu não sei o valor, a gente vai ter um sistema. Então, eu tenho aqui, ó, que a mais b é igual a 7 e tenho que menos a mais b é igual a 3. Quando a gente tem sistemas, né, a gente tem alguns métodos para resolver. Eu vou utilizar o método da adição. O método da adição, basta que você vai somar a primeira equação com a segunda. Então, por exemplo, a menos a vai zerar. B mais b, 2b. 7 mais 3 dá 10. Logo, eu sei que b é igual a 10 dividido por 2. Logo, eu sei que meu b vale 5. Então, tá quase formando aí uma minha função afim, porque eu preciso dessa função, da lei de formação, para saber qual é o ponto que pertence a ela. Então, agora eu quero achar o meu A. Para eu achar meu A, basta eu pegar qualquer uma das equações que eu coloquei aqui. Eu vou pegar essa mesma, ó. A mais B igual a 7. Eu sei que meu B vale 5, então A mais 5 igual a 7. Logo, eu sei que meu A é a mesma coisa que 7 menos 5, e o meu A é igual a 2. Muito bem.
então meu A vale 2. Então, a minha lei de formação, ó, é a mesma coisa que y igual a 2x mais 5. Aí, a pergunta tá falando assim, ó. O que ele tá querendo que você procure? Qual dos pontos a seguir pertence ao gráfico da função? Então, se você quer saber qual desses pontos pertence ao gráfico da função, você precisa pegar esses pontos e substituir na função para ver se vai bater. Como assim, prof? Me explica. Então, aqui, eu vou colocar esses pontos aqui na frente, para a gente dar uma visualizada. Toda vez eu faço isso. E aí, eu vou colocar a lei de formação aqui que eu acabei de encontrar, que fala sobre esse gráfico, né? Que é, cadê? F de y igual a 2x mais 5, lembrando que eu posso escrever tanto y igual a 2x mais 5, quanto f de x igual a 2x mais 5. Eu vou colocar assim, ó, f de x igual a 2x mais 5, porque eu acho mais bonito, tá? Mas fica a critério. Então, por exemplo, esse primeiro par ordenado aqui, lembrando que o primeiro valor é sempre x e o segundo é sempre y. A matemática ela é muito intuitiva, tá no nome delas, tudo que acontece relacionado a ela. Por exemplo, quando eu falo par ordenado, eu estou falando de dois valores, no qual um é x e o outro é y. Existe uma ordem, par ordenado. São dois valores que existe uma ordem. O primeiro valor é sempre de x, o segundo é sempre de y. Então, nesse caso aqui, ó, quando o meu x for menos 2, o meu y tem que ser 0. Então, ó, 2 vezes menos 2 mais 5. O que é 2 vezes menos 2? Menos 4 mais 5. Quanto que é menos 4 mais 5? É 1, ou seja, não é essa. Porque quando o meu x foi menos 2, o meu y não foi 1. Meu y foi 0. Nessa aqui, ó, quando meu x é 0, meu y dá 4. Então, vamos ver aqui, ó. F de 0 é igual a 2 vezes 0 mais 5. 2 vezes 0, 0 mais 5. O que é 0 mais 5? 5. Também não é essa. Porque quando meu x foi 0, meu y foi 5. A C aqui, quando meu x é 2, o meu y terá que ser 10. Então, 2 vezes 2 mais 5. Também não vai dar certo. Aqui, 4 mais 5, que vai dar 9. Também não é a resposta. Letra D. Eu tenho aqui F de 3. Quando meu x é 3, a resposta tem que dar 11 para o meu y. Então, 2 vezes 3 mais 5, né? Então, 2 vezes 3, 6 mais 5. O que é 6 mais 5? 11. Tá aí a minha resposta correta. Seria a minha letra D. Que quando o meu x é... Será que eu coloquei? Acho que eu esqueci de colocar no... Ah, coloquei a alternativa certa. Quando o meu x é 3, o meu y é 11. Então, a resposta correta é a alternativa D. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. Qual que é a próxima questão? Próxima questão, também relacionada à função, tá? Afim. Que diz assim: ao ser inaugurada uma represa, possuía 8.000 metros cúbicos de água. A quantidade de água da represa vem diminuindo anualmente. O gráfico mostra que a quantidade de água na represa, 8 anos após a inauguração, é de 5.000 metros cúbicos de água. Se for mantida essa relação de linearidade, isso é muito legal quando acontece isso, tá? Entre o tempo e a quantidade de água em metros cúbicos, determine em quantos anos após a inauguração a represa terá 2.000 metros cúbicos de água. A gente pode fazer isso aqui bem rapidinho, essa questão. Tem um modo mais longo, mais difícil, mas a gente pode fazer de um modo mais rápido, tá? Como assim, prof? Se você olhar bem o gráfico, aqui no eixo Y, ele está em milhares de metros cúbicos, né? Ou seja, é o tanto de água que tem. E o eixo X, ele está falando em anos. Na questão, ele diz que vai manter a linearidade, ou seja, vai ter um padrão de diminuição de água. Eu quero que vocês percebam que essa função ela é decrescente. Por que ela é decrescente? Porque, ó, o gráfico dela, ele começa mais alto da direita para a esquerda, ele vai caindo, né? Então, ele é decrescente. Se eu fosse mostrar a lei de formação desse gráfico, dessa reta, o A seria negativo, mas eu não preciso fazer isso. Por que eu não preciso fazer isso, prof? Ó, lá no início, quando iniciou o tempo, não tinha tempo nenhum,
começou com 8.000 metros cúbicos de água. É o que? Uma caixa d'água? Não lembro se é caixa d'água. Represa. Começou com 8.000 metros cúbicos de água. Passando aqui, passou 8 anos, né? Passando 8 anos, o que aconteceu aqui? Quantos que diminuiu de metros cúbicos de água? 8 menos 5 deu quantos? Deu 3, né? Diminuiu 3.000 metros cúbicos de água. Então, o que acontece? Ele quer saber agora quando for 2.000 metros cúbicos de água. Se você analisar, para chegar a 2.000 metros cúbicos de água, ele vai ter que diminuir quantos mil metros cúbicos de água de novo? Vai ter que diminuir 3 novamente. Então, ó, ele falou assim, se for mantida essa relação de linearidade, então o que acontece quando diminui 3.000 metros cúbicos de água? Quanto tempo que passa? Passa 8 anos. Então, vai passar mais 8 anos aqui, né? Para chegar a 2.000 metros cúbicos de água. Então, 8 anos mais o outro 8 anos que passou, dá um total de 16 anos. Que seria qual letra a resposta? Essa aqui não precisa praticamente fazer cálculo, né? Essa aqui seria a letra E. Essa seria a resposta. Agora vamos para o número 14, que diz: seja f de x igual a 4 se x é um número racional e menos 1 se x é irracional, a expressão f de 0 mais f de π menos f de menos 1 dividido por f de raiz quadrada de 3 é igual a... Então, olha aqui que fofura essa questão também. E estou quase acabando, gente. Estou no número 14, falta só uma questão. Então, aqui, ó. Opa! Seja f de x igual a 4 se x é racional e menos 1 se x é irracional. Então, a gente lembra aqui que o x, ó, tá dentro do parênteses, né? Então, ó, por exemplo, aqui, f de 0, então o x aqui é 0. F de π, o x aqui é π. F de menos 1, o x aqui é menos 1 e aqui é raiz de 3. Então, a gente tem que seguir essa ordem aqui. Então, aqui, ó, eu vou colocar o número 4, se esse x é racional, e vou colocar menos 1 se esse x é racional. Ou seja, eu vou colocar o número 4 se dentro do parênteses for um número racional, e vou colocar o menos 1 se dentro do parênteses for um número irracional. Então, a gente tem que lembrar o que é racional e o que é irracional. O número racional é sempre aquele número que você pode colocar ele em fração, né? Ele é conhecido, ele é mais popular, a gente utiliza mais o número racional. O irracional, como eu disse para vocês, acho que lá no início do vídeo, parece que ele é feio. Ah, não, eu falei de números primos, desculpa. Mas o número irracional, ele é aquele que não é possível transformar em fração. Eles são bem conhecidos, né? Quem é um irracional conhecido? É o π, que é aproximadamente 3,14 para sempre. Outra característica do número irracional é que depois da vírgula, ele é infinito e ele não tem uma dízima periódica, ele não tem um padrão, ele é louquinho, eu falo, é um número meio louquinho. Então, o π é um número irracional famoso, raiz quadrada de 3 também é um número irracional famoso, que é aproximadamente 1,7172, ok? Então, aqui a gente vai substituir, vai ficar aqui, ó, f de 0. 0 é um número racional, então aqui a gente coloca 4, mais π é um número irracional, então aqui a gente vai colocar o menos 1, né? Porque é para colocar menos 1 quando x é irracional. Menos, aqui f de menos 1. Menos 1 é um número racional, então aqui vai ser menos, no lugar de f de menos 1 vai colocar o número 4, dividido f de raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 é irracional, então vai ser menos 1. Continuando aqui, nós temos 4, mais com menos dá menos, então vai ficar 4 menos 1, menos 4, dividido por menos 1. Olha que legal, aqui a gente tem que 4 menos 4, cancela. Fica menos 1 dividido por menos 1. O que é menos com menos? Mais. 1 dividido por 1 é 1. Então, a minha resposta seria número 1, que seria qual alternativa? Seria a letra C. Ok? E por último, e não menos importante, é a minha questão 15. O que diz a minha questão 15? A minha questão 15 diz o seguinte. Nossa, que pequenininho.
considere as sentenças abaixo relativas à função y igual a f de x, definida no intervalo de menos 3 a 11/2. Quando eu tenho essa notação aqui, ó, questão 15, é menos 13 ou é só 13? Deixa eu ver aqui de novo. É menos 3, nossa, nada a ver. Menos 3 dividido por 11/2, fechadinho, quer dizer que inicia do menos 3 e ele está incluso, e termina em 11/2, e o 11/2 também está incluso, tá? E é representado graficamente, tá aqui, ó. Representação gráfica dela, eu já vou pegar tanto a representação gráfica como as opções que nós temos aqui. Tá? Tá aqui. Aí, o que que tá pedindo aqui na questão? Tá falando assim, é correto afirmar que, então é para ver qual que é as alternativas, as sentenças corretas. Então, a gente vai ter que lembrar um pouquinho sobre imagem, tá? Então, o que acontece? A primeira falou assim, se x for menor que zero, né? X é menor que zero, tá aqui o x, ó. Menor que zero tá para cá. Então, se x for menor que zero, pega toda essa linha que é menor que zero, valores menores que zero são negativos. F de x também é menor que zero. Esse f de x é quem? É o y. Então, tá falando assim, se eu pegar um valor de x que é menor que zero, o meu y também vai ser negativo, mas não é necessariamente verdade. Por exemplo, se eu pegar um x, um valor que está bem aqui, ó, entre 0 e menos 1, onde é que vai estar o valor de y? Ó, o valor de y, porque tem que sempre bater na reta. Ele vai estar positivo, ó, o y aqui está positivo. Então, isso aqui é falso, não é verdadeiro. Aqui eu tenho que f de 1 mais f de 3 é igual a f de 4. Lembrando que tudo que está dentro do parênteses é o valor de x. Então, a gente vai aqui, ó, f de 1. Então, aqui o x é igual a 1. Quando meu x é igual a 1, olha o que vai acontecer. A gente segue aqui para ver onde ele vai bater no gráfico. Ele bateu aqui. E se você olhar para o eixo y, ó, dá 2. Então, quando o x é 1, meu y é 2. Mais f de 3. 3 é o x. Quando o meu x é 3, o meu y, ó, vou para baixo para encontrar o gráfico. E olha onde ele vai refletir no y, no menos 2. Então, menos 2. Igual f de 4. Quando o meu x é 4, olha aqui, tem gráfico bem aqui, ó, tá bem em cima. Quando o meu x é 4, o meu y é 0. Ó, se você olhar para o eixo y agora, ó, ele tá exatamente no chão, no 0. Então, aqui vai dar 0. Se você fizer esse cálculo aqui, o que vai acontecer? 2 mais com menos. Menos 2 é igual a 0. É verdade. Então, a minha questão, a minha alternativa, né, a minha segunda sentença é verdadeira. Depois, a imagem de f é o intervalo de menos 4 e 3. Sempre que eu falo de imagem, eu falo de eixo y, tá? Então, eu olho para o eixo y. E eu estou falando que a imagem ela vai de menos 4 até o 3. Se você analisar bem aqui, veja que esse menos 2 está na metade. Então, aqui seria o menos 4. Veja que do menos 4 a gente tem gráfico. Ó, se você olhar aqui, ó, tem gráfico. E tem gráfico tudinho até essa parte aqui. Até o 3, ó. Porque aqui também tem. E veja que tá o pontinho fechado. Pontinho fechado quer dizer que está incluso. E isso aqui, ó, fechadinho, também quer dizer que esses extremos estão inclusos. Então, também é verdadeiro. Logo, a alternativa correta é 2 e 3. Então, ó, apenas 2 e 3 são verdadeiras. Seria a letra D. Ok? Então, é isso. Eu respondi a lista para vocês com o intuito de vocês estudarem para a prova, tá? Relembrarem alguns conceitos de matemática. Vejam todos os vídeos que eu postei também na plataforma, porque ele vai ajudar vocês. E por hoje é só. Show, bons estudos, que vocês consigam aí aproveitar também esse final de semana, estudando muito, que a vida é essa, é assim mesmo. Beijo, qualquer coisa, estou à disposição.